Uma boa noite a todos, na paz, aos irmãos que estão pela internet, pelo Brasil inteiro, fora do Brasil. Aqui está um pouco frio, né? Pouco não, né, irmão? Nem frio chegou. E os crentes, irmão, não vêm na igreja. Os crentes, tudo, a maioria fica em casa com frio. Diga, Deus me livre. Nós somos o povo do fogo, né, irmão? Pregamos domingo do fogo aqui, né? E o fogo não esquenta esse povo. Amém. Irmãos, dando a continuidade à mensagem que nós estamos aqui toda sexta-feira falando, essa aqui já é a terceira ou quarta? Terceira, né? Tem certeza? É a quarta. É a quarta. Nós falamos dos ciclos da ferida, depois falamos da primeira geração, ciclo primeira, depois falamos da segunda, agora nós vamos para a terceira geração. E depois nós vamos para a quinta. Amém, irmãos? Para quem está aqui hoje pela primeira vez, e para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu estou gravando essas mensagens. Em breve elas vão estar lá no nosso canal de YouTube, para que vocês peguem o fio da meada, né? O que nós estamos aprendendo aqui toda sexta-feira? Nós estamos aprendendo sobre os ciclos das feridas espirituais. Nós vimos, né, que elas se desenvolvem em 4 etapas, e quando ela se forma, né, essa ferida espiritual, ela se forma na pessoa, ela vai manifestar na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. E depois, no final, eu vou falar quais são os demônios que agem nessas gerações. Amém? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é a manifestação dessas feridas na terceira geração. Ou seja, os netos da primeira geração. Aqueles que vieram, né, a primeira geração teve os sintomas, né? Quais foram os sintomas da primeira geração? Os mais fortes, falhas na paternidade e depois rebelião. Então, tudo isso, todas essas feridas espirituais começam com a falha dos pais, de alguma forma. Rejeição, né? Não sendo um pai e mãe presente, sofrendo abusos, não sendo protegido pelos pais, e assim por diante. Então, essas feridas espirituais, imagine uma criança que ela não tem a referência de pai e mãe, ela não foi criada com seu pai ou com a sua mãe, é filho de um casamento de divórcio, né? O pai foi para um lado, a mãe hoje tem outra família, e essa criança ela recebeu, né, um trauma que se tornou uma ferida espiritual na vida dela, e vai manifestar. Ela manifesta de várias maneiras, emocionalmente, espiritualmente, e pode também manifestar financeiramente, profissionalmente, porque para uma pessoa prosperar, ela precisa ter uma profissão, ela precisa ser uma pessoa que trabalhe bem, execute o seu trabalho, né, de uma forma que ela possa adquirir prosperidade. E nós vemos hoje muitas pessoas com dificuldades, né, até mesmo de prosperar, pessoas que estão doentes emocionalmente, né, todas as dificuldades que as pessoas têm de se manifestar, de conversar, timidez, ansiedade, medo, né? Às vezes a pessoa ela entra em depressão, ela entra em síndrome do pânico, todas essas doenças, enfermidades que nós conhecemos, né, são causadas por essas feridas que a medicina não conhece, né? A psicologia ela trabalha, né, numa área de tentar na alma da pessoa, né? Nós somos composto de espírito, corpo e alma. Essas feridas estão no espírito da pessoa. A psiquiatria vai tratar de uma maneira mais forte, né, até com medicamento, a esses sintomas, para amenizar os sintomas, mas não a cura. Por quê? Porque a cura, só quem cura é Jesus. Só quem trata de espírito é Jesus. Não é pastor, não é igreja, não é ninguém. A única pessoa que consegue entrar no nosso espírito é o Espírito Santo.
Por isso que a palavra do Senhor diz que o seu Espírito de Deus se unir com o nosso Espírito, nos tornaremos um só. Mas muitas pessoas, irmãos, elas não conseguem se livrar dessa, mesmo elas se tornando crente, aceitando a Jesus, essas áreas habitadas, né? Essas áreas onde elas foram feridas, elas são dominadas por demônios. E cada demônio tem uma característica. A característica vai manifestar, como eu disse, um tipo de doença, um tipo de enfermidade emocional, física e assim por diante. Então, o que acontece? Nós precisamos curar essas feridas. E nós estamos mostrando a vocês como elas agem, né? E essa terceira, vou falar da segunda geração, né? Quais eram os sintomas mais fortes da segunda geração? Cegueira espiritual e religiosidade. Isso vocês vão assistir nas mensagens que eu falei anteriormente a essa. Hoje, nós vamos falar da terceira geração, porque se você não cura essas feridas, elas vão passando de geração em geração. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor: não te prostrará diante delas, nem lhe prestará cultos. Por quê? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Põe uma outra tradução, faz favor. Sou um Deus zeloso que visito a iniquidade. Esse processo de passar de uma geração para outra o mal, a Bíblia ela denomina como iniquidade, não pecado. O pecado é o ato que você pratica fora da palavra de Deus. Mas quando você pratica e não se arrepende, vai criar uma iniquidade. E essa iniquidade ela vai passar de geração em geração se não for tratada. Assim como uma doença, você vai ao médico, o médico geralmente pergunta, alguém mais da família tem esse tipo de doença? O pai, a mãe, eles chamam de doenças hereditárias. Se existe doença hereditária, existe também doenças espirituais hereditárias. Só que essas ninguém vê. Os médicos, né, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, eles tratam da parte emocional e da física, mas não tratam da parte espiritual. Não menosprezando, mas só Jesus sabe, porque nós somos espírito, né? Nós somos espírito. Para eles não existe o espírito, só existe a alma, a parte pensante, né? A parte da vontade, a parte do desejo, a parte do discernimento, que é no cérebro, no pensamento, que nós processamos todas as coisas. Mas existe duas pessoas em nós, se formos ver. O físico, né, que tem a vontade desse mundo, e o espírito, que tem a vontade do reino de Deus. Então, quando você ouve o espírito, você está fazendo a vontade de Deus. Mas a pessoa que tem feridas, ela não consegue ouvir o espírito de Deus. Ela só ouve os demônios que estão nas suas feridas. E essas feridas trazem sofrimento, dor, principalmente na alma, principalmente. E depois a pessoa vai trazendo, vai manifestando no seu corpo. Então vamos ver a terceira geração hoje, o ciclo das feridas espirituais. Essa mensagem ela está baseada em Provérbios capítulo 30. Nós não vamos ouvir porque nós já vimos nas outras mensagens. Mas vamos para Provérbios 30, versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Então, esse capítulo fala de 4 gerações e ele está falando de uma certa geração. E essa geração, irmãos, os sintomas da terceira geração, porque veja, o mal começou lá na primeira, não foi tratado, passou para a segunda, não foi tratado, agora chegou na terceira e depois vai chegar na quarta geração. Então, os sintomas principais dessas feridas, vocês vão enxergar em você vai enxergar nas pessoas, porque é muito fácil você olhar para uma pessoa e julgá-la pelas atitudes,
né? Pelo comportamento, pelo pensamento, mas vai averiguar, vai estudar o passado dessa pessoa. Abuso na infância, fisicamente, talvez intelectualmente, né? Quantas crianças foram abusadas pelos pais, pais autoritários, castigos, surras, rejeição do pai no ventre. O pai e a mãe não queriam ter aquele filho, a mãe tentou um aborto com a concessão do pai, né? Consentimento do pai. Tudo isso a criança sente, irmãos. Por isso que eu acho um absurdo, né? O aborto. Preste atenção no aborto. O aborto, ele tipifica, irmãos, a crucificação de Jesus. O aborto, ele está tipificando, porque Jesus, ele morre na cruz, para quê? Para nos trazer salvação, libertação. Agora, o aborto não, é um sacrifício de uma criança, né? Para quê? Para trazer aprisionamento para eles e seu descendente. Então, o sacrifício de Jesus nos trouxe libertação para nós e também para a nossa descendência. Agora, um aborto também é um sacrifício, porém traz o quê? Aprisionamento. Uma mulher que pratica um aborto e a pessoa que colabora com esse aborto, irmãos, estarão aprisionados enquanto não vai gerar uma ferida muito grande. Essa pessoa nunca mais será a mesma. E muitas coisas hoje estão acontecendo por causa do aborto. Uma coisa que eu quero dizer também, se você nasceu no útero e o seu irmão mais velho foi abortado, aquele útero é um útero de morte. Então é transferida também feridas espirituais, uma consequência disso. Por isso, irmãos, aonde foi ligado, por isso que Satanás hoje faz de tudo para legalizar o aborto, para que crianças que virão sejam, entre aspas, amaldiçoadas, venham sofrer. Porque de onde vem o mal, irmão, se Jesus já levou todos os males? Jesus já levou as doenças, já levou as enfermidades, já levou as maldições. Agora, por que esse mal continua na vida das pessoas, né? Porque em Efésios 1:3 diz, todas as bênçãos foram conquistadas em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Aí nós temos que entender lá 7 dimensões, né? Espirituais. Aí você vai entender porque da onde está vindo e por que está vindo esse mal na vida das pessoas. Essa mensagem vai sair agora, semana que vem, eu acho. Então, o que acontece, irmãos? Nós precisamos entender que toda ação é uma reação. A Bíblia diz, aquilo que você planta, você vai colher. Então, nessa geração, a terceira geração, quais são os sintomas mais fortes? O orgulho e a competição. Irmãos, aqui vai atingir as pessoas que se encontram em liderança. A maioria das pessoas que são líderes, pastores, políticos, pais de famílias, empresários, todos aqueles que têm uma certa liderança na sociedade. Essas pessoas, quando elas nascem, todos aqueles que nascem para ser líder, né? Tem aqueles que nasceram para ser líder, irmãos. Mas se tiver legalidade, essas feridas, eles vão ser líderes iguais a esses que nós vamos falar. Todo pai é líder de uma família, ele é o sacerdote. Então, toda pessoa que fala, eu vou casar, eu vou ter um filho, ele se torna um líder. E se ele tiver essas feridas, ele vai manifestar esses sintomas que nós vamos aprender hoje também. Está dando para entender? Então, são sintomas que esse terceiro vai gerar, irmãos, sintomas de orgulho e competição, mas principalmente naqueles que têm liderança. Mas não quer dizer que você também não possa ter. Mas o líder, ele é o que mais tem esses sintomas. Então vamos lá. Terceira geração são os filhos da segunda e netos da primeira, claro. Eles irão ocupar cargos importantes, eles irão fazer a obra de Deus. Vão ser pastores, vão ser líderes, vão ser empresários, vão ser professores, vão ser pessoas que vão ter liderança, cargo de liderança. Essa geração vai refletir nessa epidemia de igrejas divididas hoje.
Em todos os setores há uma divisão, mas eu vou falar da igreja para você entender os outros setores também. A maioria das igrejas hoje que surgem evangélica, né, todas as religiões, é tudo de divisão. Dividir de outro e vai, a outra divide, vai, e vai formando essas divisões e vão surgindo cada vez mais igreja. Mas temos uma observação aqui. Um pastor, ele jamais pode sair de uma igreja para abrir um outro ministério se ele não tiver um ministério de Deus para ele. Se for para abrir uma igreja e aquela igreja só mudar o nome e a maneira de agir é a mesma maneira que ele tinha na outra igreja, ou seja, ele só vai mudar o nome da igreja, mas o ministério, tudo é do mesmo jeito da onde ele veio. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Ele não quis se sujeitar àquele pastor por algum motivo, claro, por causa de feridas, principalmente essa que nós estamos falando aí. Orgulho e competição. Olha o que diz 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como o Senhor rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Está falando para o Saul, né? Então todo rebelde, irmãos, ele é considerado um feiticeiro. Ele contamina. Tanto é que aquele que rebela, aquele que divide, ele vai sempre tentar tirar alguém da igreja, de onde ele vem, ele vai querer fazer a caveira do pastor, então ele vai querer fazer as coisas, falar que de onde ele está saindo, por que ele está saindo, porque ele é um rebelde, porque ele tem uma ferida, então ele se vê uma pessoa diferenciada, ele se acha uma pessoa mais importante, nós vamos ver. Quando se fala, você olha aqui para a sociedade, irmãos, você olha para quantos carrinhos de cachorro-quente tem? Irmão, cada esquina hoje tem um salão de barbeiro. Mas o salão de barbeiro saiu do outro barbeiro que cortava barba, não sei o que, cabeleireiro é desse jeito. Eu cortava com fulano, agora estou abrindo o meu, e agora o outro vai, daqui a pouco abre o seu, e assim por diante. Ou seja, eles vão dividindo. Mas muitos deles não foram chamados para ser essas pessoas de liderança. E acaba estragando os outros. Acabam aprisionando pessoas aonde não deveriam estar. Então, a divisão, muitos pais, hoje em dia, não deveriam se casar. Eles não deveriam, porque eles não sabem ser pai, não sabem liderar, não sabem educar. Não sabe educar os seus filhos. E aí vai ter problema. Vai causar essas feridas. E por isso que vem as feridas. Por causa de pais que não foram chamados para ser pai. Hoje, muitos aí se casam, muitos aí se ajuntam, né? Por quê? Porque engravidou a menina. E aí teve que casar. Não estou dizendo que são todos, mas aqueles que não têm aptidão, porque não tiveram pais, não tiveram referência de pai. Aí ele fala aquela frase, né? Eu vou dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive. Vai criar um monstro. Vai criar um monstro. Eu vou ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou dar... Ou seja, a pessoa ela vai educar o filho, né? Mas fazendo um parâmetro com a sua vida de sofrimento, né? Irmãos, não importa a vida de sofrimento. Talvez você viveu uma geração lá atrás onde não tinha condições financeiras, mas você foi bem educado. O teu pai e tua mãe te deu caráter. O teu pai e tua mãe te deram responsabilidade, te ensinaram o caminho de ser uma pessoa, né, correta, honesta, te deram bons exemplos. Agora, a vida financeira não quer falar nada, não quer dizer nada. Mas talvez foram privados de certas coisas. Mas foram pessoas que têm caráter. Isso é mais importante do que qualquer dinheiro nessa vida. Agora, tem muitas pessoas que não têm caráter. Não tem caráter, né? E aí quer formar uma família, quer ser pastor, quer ser líder, quer abrir o seu negócio, né? Tem aquela pessoa, eu vou vender carro. Dá um exemplo aqui, né?
De repente eu esteja falando com vocês aí. Eu vou vender carro. Mas é um cara, irmãos, que vende carro com falcatrua. Vai lá, põe um óleo mais grosso lá para não fazer muita fumaça. Põe um pneu lá meio esquisito lá para dar uma riscada lá para dizer que o pneu é novo. Ou seja, é uma pessoa mau caráter. Mas por que ele tem essa aptidão? Por que ele tem a visão? Olhando, é porque é um safado sem vergonha. Não, irmãos, é por causa das feridas que ele carrega na vida dele. Ele teve privações lá atrás e ele quer se dar bem hoje. E ele acha, todo mundo faz, eu também vou fazer. Porque ele só teve exemplo de pessoas. De repente, ele até trabalhou num lugar onde fazia isso. Falou, agora o meu também vou fazer igual, porque o outro lá está bem. Mas essas pessoas, quando caem, irmãos, caem de uma vez. Vamos lá. Eles acham que são prediletos, superiores, donos do mover de Deus, senhores de toda a verdade, né? Salvadores do mundo, e sua doutrina é perfeita. Estou falando de pastor. Então ele se acha o perfeito. O meu serviço é o mais perfeito. A minha maneira de criar filho é mais perfeita. O meu ministério é o mais perfeito. Eu sou o pastor que eu vejo as coisas diferentes, porque a minha visão é a mais perfeita e assim por diante. Então são pessoas as pessoas que se falam, né, que se passam pelo que elas se demonstram, né, ser o melhor. Elas querem, né? Elas querem que as pessoas a vejam como pessoas melhores. Essas pessoas, elas estão com um problema de rejeição. Porque toda pessoa que quer ser notadas, todas as pessoas que querem ser bem vistas, todas as pessoas que querem ser elogiadas, são pessoas que têm feridas de rejeição na infância. E é por isso que ela tem esses sintomas, né? E são orgulhosas e querem a competição. Aonde ela vai, ela quer competir para que ela consiga ser o destaque. E se ela vê uma pessoa destacando, ela vai lá e passa rasteira. Mas por quê? Porque só ela tem que brilhar. Só ela tem que brilhar. A história da maioria das igrejas vem de várias divisões, como eu disse. A soberba, o orgulho, essas pessoas que dividem, irmãos, essas pessoas que acham que ela vai lá fazer, às vezes a pessoa, irmãos, ela não tem nem experiência para aquilo. E ela quer se meter a fazer. Por que muitas pessoas abrem negócio e falem? Porque não tem experiência. Você quer abrir uma coisa na sua vida, irmãos? Quer ser um empresário? Faça aquilo que você tem o talento. Aquilo que você tem experiência. É naquilo que Deus vai te abençoar. Não é naquilo que o outro está ganhando dinheiro. Ah, eu vou estudar isso porque está dando dinheiro. Vai quebrar a cara. Você tem que estudar aquilo que você tem aptidão, aquilo que você tem talento. Todo mundo tem um talento. Não importa qual seja, mas o teu talento é o que vai Deus te usar. Não importa onde. Não é todos nasceram para ser pastor, nem todos nasceram para ser mecânico, nem todos nasceram para ser pedreiro, nem todos nasceram para ser engenheiro, nem todos, assim por diante. Mas aonde você foi chamado, você vai se destacar. Não porque você é orgulhoso, pretensioso, não, porque você tem um talento dado por Deus. Você vai se desenvolver naturalmente. Você não precisa forçar a barra. Você não precisa dividir. Você não precisa fazer o mal para você poder crescer. Por quê? As pessoas fazem o mal, passa a perna, é invejoso, né? Hoje tem inveja até dentro da família, gente. Tem gente que vê o irmão crescer, não quer ver o irmão crescer, a irmã crescer. Tem inveja. Por quê? Tem problema. Tem problema de infância, tem ferida. Essas feridas fazem com que as pessoas tenham inveja do outro. Nós deveríamos, irmãos, estar felizes com o crescimento dos outros. Nós deveríamos estar apoiando o crescimento dos outros, não podando como muita gente faz. Então, a história da maioria das igrejas vem de várias divisões. A soberba nada mais é que uma casca de ferida espiritual. Tiago 4,6. Eu disse que todas as feridas, irmãos, têm uma casca. Vocês vão encontrar isso lá na primeira mensagem. Essa casca, ela é chamada, nós a vemos como orgulho. Então, o orgulho, a casca, ela protege a ferida para ninguém ver, para que ninguém veja a infecção que está debaixo daquela ferida.
A pessoa fala, é uma feridinha, tem uma casquinha, mas de repente ali tem uma infecção, uma bactéria muito feroz, que pode espalhar para o corpo e até matar. Então, essa casquinha, espiritualmente falando, emocionalmente falando, é o orgulhoso, aquela pessoa que não quer admitir que ela está errada. Ela não quer admitir que ela está fazendo de forma errada. Ela acha que o errado é o certo e o certo é o errado. É o que nós estamos vendo hoje. Aqui em Tiago 4,6 diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está dando para entender? Esses vão cair. Esses são aqueles que vão, daqui a pouco caem. Até mesmo dentro da igreja, irmãos. Ah, mas por que Deus não está me abençoando? Porque você é orgulhoso. Não existe ninguém que vai se dar mal com Deus. Não existe. É impossível. Não existe essa condição de uma pessoa se dar mal estando na obediência de Deus. Ah, mas você viu um crente lá se dando mal. Porque não está na obediência de Deus, irmãos. Ah, mas o casamento do crente lá não está bem. Porque não estão na obediência de Deus. Porque quando o crente está na obediência de Deus, os dois juntos, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, então não tem como dar. O reino dividido não subsistirá. O casamento só dá certo, a pessoa vai ter paz, né? Quando os dois andam juntos e os dois fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não existe a possibilidade de um crente viver na miséria, irmãos. Me desculpa. Não existe essa possibilidade do crente estar sofrendo. Temos aflições, temos problemas, podemos ter problema até financeiro, mas nós vencemos todos eles em Cristo e não fazendo falcatrua, não enganando o banco, não ficando pedindo dinheiro emprestado e pagando juros que nem um doido aí. Isso não é um método de Deus. Se a pessoa está fazendo isso, é porque ela está fazendo alguma coisa errada. Deus abre portas aonde estão fechadas. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor supre todas as suas necessidades. Talvez as suas dívidas é porque você está você está buscando vaidades e não você está buscando necessidade. Deus, ele prometeu cumprir com a palavra dele. A palavra dele diz, eu supro todas as suas necessidades. Agora, quando a pessoa ela vai crescendo, ela vai começar a fazer coisas de forma errada. Irmãos, não adianta você ser crente. Não adianta trazer o dízimo à igreja, dar oferta na igreja, se lá fora você está fazendo coisa errada. Se você não está sendo um bom líder. Mas por que a pessoa faz falcatrua? Porque é orgulhoso. Não admite a sua incapacidade. Tem gente que não tem capacidade para administrar um negócio. Mas tem um negócio. Mas não tem capacidade para administrar. Vai dar certo? Não. A administração é tudo, irmãos. Deus, quando chama alguém para governar o Egito, chamou quem? José. José era ótimo em administração. Administrou até a casa do Potifar, administrou lá na cadeia, ele que administrava. O cara era ótimo, ele não chamou qualquer um para administrar o Egito. Chamou um bom administrador. Agora tem gente que fala, eu sou crente. Irmão, crente não te dá título de prosperidade. Você tem que estar fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Se você é um mau administrador, não adianta você ter uma empresa. Se você é um mau crente, não adianta você ter empresa. Se você é um mau pai de família, não adianta você ter, ou mãe de família, não adianta você achar que a tua empresa vai prosperar. Vai ter sempre dificuldade. Mas não estou te acusando. Eu estou dizendo que se você tem problemas, é porque tem feridas que precisam ser curadas. Porque Deus não fez ninguém perfeito. Nós somos a imagem e semelhança dele. Voltando. Onde existem feridas, vem a roupagem do orgulho. Né? O orgulho, ele fica, não quer nada, não sou nada disso não, tem nada disso não. Vem a roupagem do orgulho, escondendo a soberba, que foram causadas pelas decepções do passado, ciladas, quedas, escândalos e também traições. Provérbios 16, 18 diz,
O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Pega outra tradução, faz favor. A soberba precede a ruína, o orgulho, né? Precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, todas essas pessoas soberbas que não admitem que tem fragilidade, que tem fraqueza, e não busca, né, a solução, a cura, não, ela vai cair. Ninguém cai porque está querendo, não, as pessoas caem por causa do seu orgulho, porque não querem admitir que tem dificuldade de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um pastor, de ser um profissional, de ser um empresário, de ser um comerciante. A pessoa que cai porque ele não é um bom administrador. E o orgulho não deixa ela não quer transparecer. Ela quer transparecer que, né, vocês podem ver que tem gente, irmão, chega na igreja é assim. Conheço, porque aqui na igreja já vi muitos. Sou pastor há 27 anos, eu sei o que é o povo que chega na igreja arrastando o pé, que não tem nem onde pôr um sapato, não tem nem um sapato para calçar. Deus vai começar a abençoar a pessoa, daqui a pouco se torna um comerciante, se torna... Irmão, pior coisa, melhor tivesse ficado andando descalço, do que depois que virou um pequenininho, uma coisinha de empresário, acha que já quer gastar dinheiro, já quer comprar coisa, eu sou empresário, eu sou isso, eu tenho um CNPJ agora eu sou poderoso, começa a humilhar, começa, entendeu, desprezar. Irmão, é assim que acontece. Isso acontece na família. Você pode até ver na família aqueles que começam a sair fora, começam a achar que... Mas a queda vai ser grande, irmãos. Por que a pessoa age dessa maneira? Porque tem feridas. Ela não quer demonstrar sua fragilidade. Ela não quer mostrar que ela tem fraqueza. E vai indo, e vai indo, vai indo. Vai chegar uma hora que vai cair. Assim como o pregador. O pregador precisa assumir também o seu ministério, se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus. Aqui nessa terceira geração, as autoridades têm a visão de competição. Tudo é um jogo, é uma arena. Estão sempre jogando. Ah lá, o meu concorrente comprou um carro novo, eu preciso comprar um carro novo. O meu concorrente mudou de salão, eu preciso de um salão maior que o dele. O meu concorrente comprou uma máquina assim, eu preciso de uma máquina 2 vezes melhor que a dele. Entendeu para entender? Eles estão sempre olhando para o concorrente e nunca olhando para o seu nariz. Não tem que se preocupar, irmão, com a pessoa do lado. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será o quê? Eu não preciso estar olhando para a família dos outros, irmão. Eu tenho que olhar para a minha família. Deixa a família dos outros com os outros. Você tem que cuidar da tua família. Se aquele está sendo um mau pai, uma mãe, problema deles. Você não tem nada a ver com a família dos outros. Você não tem nada a ver. Mas tem muitas pessoas que ficam mais preocupadas com a família dos outros e não olham para o seu umbigo, não olham para a sua casa, não olha para os seus filhos, não olha para o seu casamento, mas fica falando do casamento dos outros. É fácil acusar, né? Mas essas pessoas, elas são desse jeito, porque elas vivem em competição. Isso acontece muito em família, né? Quando você fala de uma coisa, olha, eu comprei um carro. Você vai ver, daqui 3, 4 meses, o irmão lá comprou outro carro também para ele. Eu comprei isso aqui também. É uma concorrência. Por quê, irmãos? Feridas, rejeição na infância, né, destruição na infância, o que aconteceu, as quedas, os escândalos, né, que o inimigo fez. Denominações são vistas como concorrentes, como empresa também. São como times de futebol, disputando um campeonato. Irmãos, o reino de Deus aí está dividido. Nós não podemos ter inimigo. Nós não temos inimigo, nós temos só um concorrente. Só um concorrente. Agora, o concorrente ele é bom para quê? Para você aperfeiçoar o seu. Não para você querer imitar, não querer ser melhor que ele. Puxa vida, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer... A concorrência,
é a melhor coisa que existe, mas para pessoas sadias. Mas para pessoas doentes, irmãos, é a pura destruição, porque o orgulho vai preceder a queda. E aí, eles querem o quê? Mateus 12, 25, diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É no casamento também, irmãos. Quando o homem e a mulher é dividido em casa, quando a família é dividida, quando há incompatibilidade entre o marido e a esposa e o marido, os filhos e os pais e os filhos. Toda incompatibilidade é destruição. Os pais, a Bíblia diz que os pais não devem o quê, irmãos? Com os filhos. Fazer o quê? Ir aos seus filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que o quê? Honrar os seus pais. A mulher, está escrito o quê na Bíblia? Se sujeitar ao marido. E o marido, dar a vida pela esposa como Cristo. Irmão, é assim que funciona. É assim que funcionam as coisas. Agora, as pessoas querem fazer tudo diferente. As pessoas acham que tudo é dentro de casa. O meu salário e o teu salário. Não existe isso no casamento. É um salário para os dois. Porque são um só. Homem e mulher agora são um só. Casamento une o homem com a mulher, se torna um só. O meu salário, paga com o teu salário. Não tem o teu salário, não tem o meu salário. É um salário só. Conta conjunta, irmãos. Não é conta separada. Mas o crente está agindo dessa maneira hoje. Que eu tenho o meu salário, você tem o teu salário e assim por diante. Isso não vai estar dividindo. Vai o inimigo entrar e vai trazer problema na sua vida financeira. Por quê? Vocês estão enxergando errado o casamento. O casamento não é uma sociedade, é uma união. Agora, o reino dividido não subsistirá. Aí daqui a um tempo não resiste, irmão. Vem brigas, vem contenda e pode chegar até o divórcio. Aqui as pessoas trabalham, irmão, sempre competindo. Então, por quê, irmãos? Porque eles têm relacionamentos. Essas pessoas, elas não conseguem ter relacionamento com as outras. Essas pessoas com feridas, elas não conseguem ter relacionamento nem com o marido, nem com a esposa. Tem marido e mulher que parecem dois irmãos. Eles não conseguem ter relacionamento com outras pessoas. Por exemplo, não há como eu ter um relacionamento com uma pessoa, com outro pastor. Não, eu sou da minha igreja, ele é da igreja dele. Irmãos, a gente tem que ter relacionamento com todos. Mas, infelizmente, a gente vê umas pessoas assim, até pregadores, não se relacionam com aquele. Quando era um pastorzinho pequenininho, uma igrejinha pequenininha, irmão, agora está com a igreja maior, não olha nem para a cara dos outros. Se acha o bam. E, irmão, ó, está assim, está cheio. Os relacionamentos que são quebrados, muito estresse, colapso nervoso e muitos males emocionais. Pode-se levar em consideração um pai de família também. Irmãos, por que esses relacionamentos são quebrados? Porque a competição, a divisão faz com que você tenha muito estresse. Entendeu? Você quer ganhar, você quer assumir, você quer ter isso. Você se preocupa muito com aquilo que os outros estão falando de você. O que a concorrência vão falar, o que o pessoal vai falar. Né? As pessoas se preocupam muito com isso. Né? A minha igreja, o que vão falar da minha igreja. Irmão, se tem uma coisa que eu não me preocupo é com isso. Deus me chamou para pregar o evangelho, ensinar as pessoas e levar as pessoas à salvação. Quem quer, quem não quer, vou fazer o quê? Não, mas porque eu não vou adaptar o evangelho para agradar ninguém. Hoje uma pessoa ligou para mim, por que não pode ter festa junina? Por que não pode? Está na Bíblia? Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia que tem festa junina na Bíblia. Me mostra onde inventaram isso. São 3 santos que morreram lá. O Pedrão, o Antônio e quem mais o outro? E o João? Os 3. Já morreram os caras. Não existe mais, já morreram mais de 2.000 anos atrás. E o pessoal está fazendo festa para ele. Quem invoca morto, a Bíblia de Jesus falou, deixa os mortos para os mortos. Estão invocando demônio, irmãos. Porque toda pessoa que morre não pode voltar.
Não tem como você conversar com uma pessoa que já morreu. Isso não existe. Não, eu conversei com meu avô que morreu, eu fui lá no centro. Manda vir aqui, você vai ver qual que é o nome dele. A Bíblia diz que ele se transfigura, irmãos, em anjo de luz para enganar as pessoas caem. O Satanás sabe, o demônio sabe de tudo que acontece com a tua vida. Ele está ao derredor da nossa vida, a Bíblia diz. Ele sabe tudo que você fez, com quem que você falou, quem que era a pessoa. Ele sabe tudo. Por isso que eu não gosto desse negócio de revelamento aí, não. O pessoal fica falando, o demônio fica, eu vi porque aconteceu isso. Lógico, ele viu tudo, irmãos. Mas ele não conhece o meu pensamento. Ele conhece o que eu fiz e o que eu falei. Mas meu pensamento, que é de Deus, não. A não ser que eu não seja de Jesus, meu pensamento também é dele. Mas o pensamento da pessoa que entregou a vida para Jesus, nenhum demônio conhece. Você quer provar se aquele espírito é de Deus? Então fala para ele assim, o que eu estou pensando agora? Não, você não sabe da minha vida? Eu quero que você revele o que eu estou pensando agora. Se a pessoa é de Deus, se é o Espírito de Deus, o que eu estou pensando? O Espírito Santo revela o que você está pensando se você é dele. Essa é a diferença. Provar se o Espírito é de Deus. Hoje as pessoas vão caindo nessas ladainhas aí e por isso que estão com problema na sua vida. Vamos correr um pouquinho aqui. Por uma visão eclesiástica, né, isso traz uma terrível desorganização no corpo de Cristo. Irmão, aonde há divisão, orgulho, competição, há desorganização. Tem mulher que compete com o marido para ver quem vai ter o salário maior. Não é assim? Tem por aí. Aí você, o empresário, está competindo com outro empresário para ver quem tem a empresa maior. O pastor está competindo com outro pastor para ver quem tem a igreja maior. Quem tem mais membros, quem tem mais likes, quem tem mais visualizações. Irmão, que babaquice é essa, irmãos? Faça aquilo que você tem que fazer, acabou. Seja um bom pai, seja uma boa mãe. Se for um filho, seja um bom filho. Se for um empregado numa empresa, seja um ótimo empregado. Se for um gerente, um ótimo gerente. Se for um comerciante, um ótimo comerciante. Irmãos, faça a sua parte. Você tem que ser honesto, você tem que... Agora, a inveja, o orgulho, né? Esses sentimentos que as pessoas têm, é porque elas têm feridas. Por isso que elas sentem essas coisas. De onde vem esse mal? Esse mal destrói, irmão. Destrói emprego, destrói famílias, destrói igreja, destrói pessoas por causa desses pensamentos aí. Posições. As pessoas que têm esses sintomas de orgulho e de divisão, né? É orgulho e competição. Irmãos, elas dão muito mais valores a posições do que funções. Eu tenho que ser apóstolo, né? Eu sou apóstolo, então eu sou bambambam, sou cara fera. Por quê? Porque eu sou apóstolo. Não, porque eu sou o dono. Não, porque eu sou o pai de família do fulano. Eu sou o pai não sei de fulano de quem, porque é engenheiro, não sei do que eu sou. As pessoas se sentem orgulhosas. Ou seja, a posição que a pessoa ocupa é mais importante, irmão, passa a ser mais importante do que as funções que ela tem que fazer. Eu tenho que fazer a minha obrigação de pai, irmãos. Eu não preciso ser condecorado como pai do ano. Para quê? Eu sou obrigado a ser pai. Eu sou obrigado a ser pastor. Eu não preciso ser o melhor. Eu não quero ser o melhor. Eu não preciso procurar ser o melhor. Eu não preciso estar... Irmão, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer. Qual é a minha função? Então faça bem. Não, mas tem gente que quer ocupar posições, mas não tem capacidade para aquilo. Mas o orgulho faz com que a pessoa queira ser, mas não tem capacidade para fazer. Outra coisa, o poder passa a ser mais importante que a autoridade. Não, eu tenho poder, eu tenho um cargo, eu tenho direito, tenho dinheiro. Que adianta, irmão, você ter dinheiro na sua família e comprar teu filho com videogame, com celular do ano? Mas quando você fala para o teu filho assim,
Vai pegar o sapato pro pai. Quero nada, velho. Que adianta você ter poder para fazer... o pai vai te dar R$100 você pegar. Eu vou. Então o poder, aquela pessoa quer comprar tudo, acha que o dinheiro, né? O dinheiro compra tudo. Veja, é uma pessoa que não tem autoridade. Um pai precisa ter autoridade, um pastor tem que ter autoridade, um comerciante tem que ter autoridade, um empresário tem que ter... Que adianta o empresário ter uma empresa, um funcionário vai trabalhar quando quer? Chega, você vê que eles estão, acho que é hoje que estão tentando votar aí. Me desculpa, eu vou falar aqui, que vai ser proibido agora mandar embora sem só com um direito, sem direito. Tem que ter o direito. Com justa causa, é isso. Se não for por justa causa, você não vai poder mais mandar embora o seu empregado. Você está entendendo? Estão votando, acho que hoje, isso. Tem que ser por justa causa. Aí tem lá a lei, o que é justa causa. Aí o cara vai chegar, 10 dias você pode mandar com justa causa se faltar. Ele falta 9, vem no 10º. E você não pode mandar embora. Pode descontar, mas não vai poder mandar embora. Por quê? Só por justa causa. Você vai ter vai ter gente que não vai trabalhar mais para você e você não vai poder mandar embora. E aí, o que você vai fazer? Vai acabar o Brasil, irmãos, se isso for aprovado. Eu não sei o dia que você está assistindo, hoje aqui é dia 19 de maio de 2023. Não sei se vai ser aprovado, tomara que não. Voltando, personalidade, carisma, passa a ser mais importante que o caráter. É isso que dá, irmãos. Tem gente que, puxa, aquela pessoa é tão legal. Olha, aquele homem é tão legal. É como uma vez um rapaz chegou para o meu pastor, lá em São Paulo, na capital. Eu falei, olha, pastor, a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida financeira. Nós somos pessoas assíduas à igreja, somos fiéis no dízimo, na oferta. Nós somos de oração, oramos juntos, se damos muito bem. Eu e minha esposa, é verdade, irmã? É verdade, eu e meu marido, nós se damos muito bem, gente. E a gente ficou assim, né? Pô, o que eu vou fazer? Não achamos nenhuma brecha, nenhuma legalidade para que aquele mal estivesse na vida deles. Passaram-se alguns meses, eu e meu pastor estávamos do outro lado, do outro lado da cidade, lá num shopping. Bem longe. Bem longe. Quem que a gente encontra lá no shopping? O irmão com uma loirana do lado. É mau caráter, né? Mas olhando para o cara, irmãos, excelente o cara. Prestativo. Um cara que você pedia alguma coisa na igreja, ele estava lá, não, eu vou, eu faço. Ajudava os irmãos, levava, dava carona, mas era um mau caráter com a esposa. Está dando para entender? Hoje as pessoas, né, elas valorizam muito mais a personalidade da pessoa, né, o carisma da pessoa, do que o caráter. É como eu falei aqui essa semana, meu pai até que me lembrou. Tinha um pastor lá na São Caetano do Sul, em que ele era uma pessoa, irmão, a igreja dele grande e tal, muita gente. Ele ia para a porta da igreja cumprimentar todos os irmãos. Vão na paz, Deus abençoe. Boa semana, Deus abençoe. Aí todo mundo, oh, que carisma. Passaram-se 17 anos mais ou menos, descobriram que ele tinha uma outra família, outros filhos, com outra mulher. Um mau caráter, irmãos. Mas era uma pessoa excelente, carismático, abraçava, era um homem muito, mas não tinha caráter nenhum para ser pastor. Tanto é que foi expulso da igreja. Voltando, as pessoas não estão interessadas no caráter do seu líder, e sim no abraço, no sorriso, naquilo que ele tem a oferecer, não naquilo que ele tem a ensinar. Hoje as pessoas vão à igreja, elas não querem saber se o cara é um mau caráter, desde que me dê minha bênção, né? Ele não quer. Eu sou assim, se eu souber
Eu estou trabalhando numa empresa que o meu patrão está fazendo coisa errada, irmão, eu vou sair daquele lugar logo. Eu vou concordar com mau caráter? Eu vou concordar com pessoas que fazem coisa errada? De jeito nenhum, eu sendo crente, não. Eu vou me prostrar. Ah, mas é autoridade. Irmão, se ele está, que eu sei, está enganando, está fazendo coisa, e todo mundo está escondendo, está mentindo para todo mundo. Ah, ele vende lá um produto de 200 ml, ele tira 100, coloca 100 de água e fala que é 200 ml. Que é isso, gente? Você sabendo o que ele está fazendo. E outra, manda até você fazer, e você vai fazer? Aqui, Farroupilha, não faço de jeito nenhum. Eu não posso ser mau caráter. Eu não posso ser mau caráter com o pai, né? Imagine um filho, irmãos, sendo criado e um pai sendo mau caráter, mostrando aquilo que ele está fazendo errado. Deus me livre. Então vamos lá. Pessoas erradas em posições erradas, com vocações, interesses errados. Tem muita gente, irmãos, que está ocupando lugares errados, não eram para estar ali. Vão fazer um estrago no corpo de Cristo, irmão. Quantos pastores não foram chamados para ser pastor? Vieram de divisões, doutrinas completamente fora da palavra de Deus. Imagine o estrago. Essas pessoas estão desviando as pessoas de Deus e não levando as pessoas para Deus. Vão fazer estrago no corpo de Cristo, na família, na empresa, na sociedade. E os políticos, irmão? A gente fala mal de político, né? Porque político não presta. Pior que os crentes estão pior também, que estão dando mau exemplo, né? Bom exemplo, coisa feia que eles estão fazendo aí. É por isso que as pessoas certas são sacrificadas, irmãos, e perseguidas. Uma coisa que você deve entender, porque as pessoas, puxa, eu não sei por que eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que procuro fazer a coisa certa, mas tem pessoas que não vão com a minha cara. Glória a Deus. Porque toda pessoa que busca ser correto, certo, irmãos, vão ser perseguidos. Agora, se você é uma pessoa que se diz honesta, sério, e não tem nenhum problema na sociedade, você não é uma pessoa honesta e séria. Você pode ser honesto e sério ao teu ver, mas não ao ver de Deus. Provérbios 30, 21 a 23. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando vive na fartura. Pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Irmão, pessoas que assumem riqueza, pessoas que ficam no lugar do outro, pessoas que estão ocupando certas posições e que não estão adequadas com aquilo que foi chamado. Irmão, quantas são as pessoas que são perseguidas, mas não porque estão fazendo bem, mas porque estão fazendo mal. Agora, tem aquela pessoa que é perseguida, mas só faz mal. Como que está o teu nome no Serasa? Como está o seu nome? Está o nome sujo? Aí você acha que você não vai ser perseguido? E depois fala que é crente. Fala que é crente e está com o nome sujo. Você não vai ser perseguido? Não porque você é crente. Você está sendo perseguido porque você é mau caráter. E pior que não fala nada. Sabe? Eu vou deixar caducar. Não vou pagar nada não. Vou ficar com o nome sujo. Vou pegar o cartão da minha mãe, vou pegar o cartão do fulano, eu vou pegar não sei o que lá, eu vou usar. Eu não empresto, irmão. Não empresta, não. Se a pessoa não cuidou do nome dela, vai cuidar do teu, gente? Seja inteligente. Pode ser meu pai. Se ele não cuidou do nome dele, falou, fulano, eu e minha esposa temos um pacto, desde que a gente casou. Nós levamos uns calotes no pessoal, tive que pagar a dívida dos outros. Falou, acordo, nós não vamos emprestar nosso nome para ninguém, a não ser que a pessoa seja muito, de índole. Agora, nome sujo, se a pessoa não cuidou do nome dela, irmãos, vai cuidar do meu? Não vai, presta atenção, presta atenção. Agora, olha o que diz Mateus 5,10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você é justo, você faz a coisa certa,
Agora, a pessoa que não está fazendo coisa certa, irmãos, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade. Não é normal uma pessoa querer fazer a coisa errada, gente. Não é normal a pessoa continuar fazendo o erro. E você não pode... Pô, a pessoa está com problema, está com dificuldade. Olha o que está escrito em Marcos, deixa eu ver. Mateus 24, 9. Estou terminando. Você sabe quando eu falo isso, né? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmão, ser honesto, andar na verdade, ser uma pessoa, né, conforme a palavra de Deus, isso causa inveja dos que têm ferida. Isso vai causar raiva daqueles que estão cheios de feridas. Agora, por isso que nós não podemos julgar e condenar aquelas pessoas que nos perseguem, né? Por quê? Porque nós sabemos que eles sentem tudo isso porque eles têm problemas, eles têm feridas. Porque você está fazendo coisa certa e você tem que ser invejado? Você está andando pelo caminho correto e você está sendo invejado? Ah, porque você prospera, porque Deus te abençoa. Eles vão te perseguir porque Deus te abençoa. Vão falar mal de você porque Deus te abençoa. As pessoas que têm ferida é assim. É um querendo colocar o defeito, a culpa no outro. Não, deve estar fazendo alguma coisa errada. Para conseguir isso, porque está roubando, né? É que nem pastor, né? Pastor anda de bicicleta na igreja, é um derrotado. Como que eu vou na igreja de um pastor que não tem nenhum carro? Aí o pastor compra um carro bom, está roubando a igreja. Irmão, vai falar mal, irmão. Não tem jeito, irmãos. As pessoas que têm feridas sempre vão falar mal. Sabe quem não tem ferida? Aquelas que vão estar do teu lado e aquelas que estão querendo o teu bem. Essas são as pessoas que você tem que andar. Agora, aquelas pessoas que vão falar mal, vão te perseguir, cai fora, porque elas têm feridas. Agora, se elas quiserem a cura, vem para os prantos que libertam, prantos que curam, aqui na igreja, que a gente vai dar um jeito nesse povo. Amém? Então, vamos lá. A compensação da ferida espiritual. Então, tem gente que tem a ferida e eles querem compensar a dor da ferida. O que eles fazem? É aqui que muitos neófitos, que são neófitos? Aqueles que são sem experiência, se levantam como filhos pródigos, achando que são maduros para terem um ministério independente, uma empresa e assim por diante. Irmãos, tem muita gente que não está preparado para ter certas coisas. Tem muita gente que está abrindo coisas, abrindo igreja, principalmente igreja. É que nem o filho pródigo. O que é o filho pródigo? Me dá toda a minha herança que eu vou gastar. Gastou, ficou sem nada. Irmãos, a gente tem que prestar atenção. Será que eu estou preparado para aquilo? Ah, eu vou fazer aquilo. Será que você está preparado? Tem coisas que eu não posso fazer porque eu não estou preparado. Poderia estar fazendo, mas não vou fazer. É aqui que muitos neófitos se levantam como filhos pródigos, achando que são maduros para terem ministério independente, vida independente. Lucas 15, 11 a 13. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Bom, essas pessoas vão fazer com que pessoas passem fome. Essas pessoas vão levar maldição ao invés de levar bênção. Hoje tem muita gente levando problema para as pessoas e não solução para os problemas. De repente você trabalha num negócio ou, vou colocar aqui, você conserta computador. Só que você não é muito entendido, mas você tem uma noção tal. Irmãos, aí vai um cara lá que tem um computador com informações tal, que ele não pode perder de jeito nenhum.
Aí você, metido a besta, você vai lá e... Meu Deus, queimou o HD agora, não tem mais como recuperar. Irmão, você vai prejudicar as pessoas. Tem coisas que você tem que ter experiência, você tem que ter uma condição. Agora, aquelas pessoas que têm feridas, elas querem ser. Elas querem pegar, elas querem se mostrar que elas podem fazer aquilo. Não vai dar certo, irmãos. Tudo começa de baixo. As pessoas querem casar, né? Hoje tem gente que quer casar. Não sabe o que é uma casa, não sabe o que é uma conta, não sabe o que é uma casa, não sabe o que é sustentar uma família. Aí, desavisado, vai e faz um filho. Aí não sabe quanto custa a fralda, leite. Imagine as iniquidades que não foram curadas. Eu, hoje, sabendo o que eu sei, irmãos, eu jamais casaria sem antes fazer a cura e libertação de iniquidade. Eu jamais, eu casaria sem liberar as feridas que estavam. Por quê, irmãos? Vai trazer para o casamento. Tem gente que não está nem aí. Você vai comer 1 quilo de sal junto, você vai ver com quem você casou. Essas feridas vão manifestar. Nós temos a oportunidade. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos nossa herança, nossos herdeiros. Irmãos, quando nós não aceitamos a liderança, né, porque essas pessoas, elas não aceitam ser liderados. Eles querem ser o principal. Eles são orgulhosos. Eles querem ser o cabeça. Mas a pessoa não foi chamada para ser cabeça. Ela foi chamada para ser submissa. Talvez lá na frente. E quando a gente corta isso, né, quando a gente antecede isso, né, o que vai acontecer? Você vai destruir a sua herança, o que você investiu, e você vai destruir também a herança dos teus filhos, dos teus netos. Né? Uma pessoa, imagina uma pessoa muito rica rica mesmo. Aí ela tem um filho, mais um filho e mais uma filha. 3 filhos. Quem são os herdeiros quando o pai morrer? A mãe? Os filhos. Só que aí, irmãos, o pai morre, os filhos herdam. Só que os pais não ensinaram os filhos a viver, a trabalhar, a administrar aquela fortuna. Eles pegam aquilo lá em 6 meses, um ano, eles acabam com tudo. E aí, irmãos, quem vai sofrer? A próxima geração. A próxima geração não vai ter condições de colocar um negócio para frente. Por quê? E outro, pode herdar até dívidas. Dívida se herda, viu, irmãos? E você vai ter que pagar com seus bens. E assim acontece na vida espiritual, assim acontece na vida de muitas pessoas que querem fazer aquilo que não foi chamado. Mas essa geração, elas são os líderes que estão aí agindo dessa forma, de qualquer forma. Então, quando sacrificamos por orgulho, seja pastores, pais, tutores, levam-os para o lugar, irmãos, de orfandade. Aquelas pessoas ficam sem herança, sem Deus, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. As pessoas perdem a sua identidade. A pessoa, irmãos, que sacrifica a obediência à sua autoridade, né? Porque ela quer ser a pessoa, o líder, o cabeça. Irmãos, os filhos vão perder identidade, os netos vão perder identidade. Por quê? Porque ele quis assumir algo que eles não poderiam assumir. Porque Deus não colocou. Hoje muitas pessoas não sabem quem são. Sabe, porque herdou aquela condição de ter sido derrotado, de ter sido humilhado porque faliu, porque o casamento não deu certo, porque a igreja não deu certo, porque teve que fechar a igreja, assim por diante. Hoje tem um monte de gente. Imagina aquelas pessoas que ali estiveram, debaixo daquela submissão. O que acontece, irmãos? Vão tirar a identidade de seus filhos. Eles vão ter identidade de derrotado. Porque tiraram a identidade da autoridade. Foi domingo passado, ou domingo retrasado, eu preguei sobre a identidade, sobre a autoridade. Irmãos, é muito importante
você aprender isso. Quando você tira a autoridade da sua vida, você está tirando Deus da sua vida. Porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Um filho não pode tirar a autoridade do pai. E hoje os filhos estão tirando a autoridade do pai. Um empregado, você viu que as leis que eles estão fazendo, né? Essa que eu falei aí, vai tirar toda a autoridade do patrão, irmão. O patrão não vai poder mais mandar embora. Você tem que tomar muito cuidado. Quem você vai contratar? Vai entrar, não, vai trabalhar um mês, depois vai trabalhar mais. Vai trabalhar 5 dias. Sexta e segunda-feira, esquece os caras, irmão. Esquece os caras não vão aparecer lá, não. Ainda mais que pegou o pagamento sexta-feira, só a quarta-feira, irmão, vai aparecer. Não pode mandar embora. Então, isso é o que acontece quando você tira das pessoas a submissão à autoridade. Você também não vai ter submissão ao Criador dos céus e da terra. Essa liderança, na maioria das vezes, estão repetindo o que Lúcifer fez no céu. Toda pessoa que age dessa maneira está repetindo aquilo que Lúcifer fez no céu. O que ele fez? Se rebelou contra a autoridade. Por causa do orgulho. Por causa da competição. Porque ele quis ser o que Deus era. Aliás, Lúcifer quis ser a mais do que Deus. Nada vem do nada. Ele continua aí. É assim que estão seguindo as igrejas. Famílias também. O que essas pessoas estão chamando de igreja ou família, Deus as chama de inferno. Vocês entenderam? Uma família que não tem a liderança, não tem a hierarquia, é um inferno, irmão. Briga, contendo. A mulher mandando o marido não fala nada. Eu estava conversando com os irmãos, né, essa semana, não sei se vocês estão assistindo a gente lá de Mato Grosso, a irmã Cristiana estava falando da Jezabel para um rapaz, né, e do Acabe. Ele falou, eu era esse Acabe aí, que ela divorciou, né? Eu era esse Acabe aí, ó, desse jeito eu era. Ele se identificou com Acabe. Não tem jeito, irmãos. Quando acaba a hierarquia dentro de uma casa, dentro de uma família, destrói. Quando acaba uma hierarquia numa empresa, destrói. Quando acaba a hierarquia numa igreja, destrói a vida da pessoa, daquele que está quebrando a hierarquia. E vai prejudicar o ministério também. Porque aquela pessoa vai dividir, vai fazer montinho, vai ficar falando e assim por diante. Por isso, se alguém vier falando mal de alguma autoridade, sabe o que você fala? Está amarrado Satanás, porque ele está fazendo o papel de Satanás. Não deixe ninguém falar mal da autoridade que você está debaixo dela. Bem ou mal, você está lá. Você está trabalhando numa empresa, mas você está pagando suas contas com que dinheiro? Não é o salário que você recebe? Então não deixa eu falar mal. Mas ele é ruim. Irmão, está ruim, então sai e vai procurar outro emprego. Mas não fala mal daquele que está te dando condição de trabalhar. E assim também, nós temos que fazer a coisa certa, irmãos. 2 Coríntios 5, 18. Olha o que o Senhor diz aqui, para terminar. Penúltimo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Nós temos que estar sempre reconciliando. Nós temos que estar sempre buscando a união e nunca a divisão. O diabo só consegue conquistar uma igreja, uma família, uma empresa, seja lá o que for, se houver divisão. Se tiver divisão, irmãos, ele consegue. Ele entra e destrói. Frieza entre as pessoas, frieza entre o empregado e o patrão, e assim por diante. Toda a frieza, a submissão, autoritarismo, né? Porque essas pessoas orgulhosas, irmãos, elas não são autoridade na empresa, são autoritários. Fica mandando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Desse jeito. Querem alcançar a autoridade, mas sendo autoritários. Só divisão, só destruição, só pessoas, só brigas, só contendas e assim por diante. Quando as feridas espirituais
estão sendo compensadas, ao invés de curadas, ficará fácil para o agir dos demônios. Irmãos, é difícil viver em união? É. Mas não é impossível. Nós temos que buscar sempre estar em união. João 17, 23, a gente termina. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Deus, a igreja tem que se unir, não se une. A família tem que se unir, está dividida. Os comerciantes teriam que se unir, estão dividindo, são concorrentes. As indústrias, concorrentes, todo mundo concorrendo um com o outro. Agora, aquele que tem o espírito da concorrência, do orgulho, essas pessoas estão doentes. E se você tem isso, se você tem esse sentimento de orgulho, falta de submissão à autoridade, você acha que você quer ser o cabeça, quer ser o melhor, irmãos, você precisa de cura, você precisa ser tratado das suas feridas, porque isso vai trazer destruição para você lá no futuro. Amém? Seu casamento vai ser destruído, sua vida sentimental, a sua empresa, a sua família e até mesmo a igreja, daqueles que falam e pensam dessa maneira. Glória a Deus! Então vamos aplaudir o Senhor Jesus.